Esse disco é um dos discos mais escolhidos e mais falados da música brasileira, mas o que acontece muito nesse disco é que eu vi agora um filme que ainda não estreou, vai estrear, que chama Só Tinha de Ser Com Você, e esse filme tem as gravações desse disco, feito em 74 em Los Angeles. E eu fiquei muito impressionada. Impressionada por muitas coisas, mas uma delas que me chamou muita atenção é que a minha vida inteira eu cresci ouvindo falar que a Elis Regina era muito difícil, ela tinha uma personalidade muito forte, E eu me dei conta de uma coisa óbvia e que a gente não se deu conta durante a vida inteira, mas que a Elis era a única mina do rolê. Resumindo, era isso. Ela tá num estúdio com um monte de homens e o que eu fiquei achando é que a Elis era muito fácil, que eu seria muito mais difícil se eu estivesse naquele estúdio nas condições que ela tava. Então eu fiquei muito impressionada, porque é isso, essa gravação de Águas de Março dela com Tom Jobim é uma das coisas que a gente mais escuta e é uma coisa lindíssima, mas assistir a essa gravação me deixou realmente assim, mudou tudo que eu acreditei nesses 41 anos anteriores. A Jussara tem 1000 projetos, né? A Jussara tá no Metá Metá, a Jussara, enfim, ela canta no disco do Rodrigo, a Jussara tem os Sambas do Absurdo, ela faz a Brigitte Fontaine, então tem muita coisa. Mas quando foi lançar esse segundo trabalho solo, que é o Delta Estácio Blues, estava uma ansiedade assim, e quando eu ouvi eu falei, não, a Jussara é realmente... O trabalho que ela faz com a voz é impressionante, mas nesse disco que ela produz junto com o Kiko Dinucci também tem muito sample, enfim, é um descasso. Pra mim essa capa virou uma capa muito forte, porque é muito difícil fazer a mão da Jussara nessa capa. Parece simples, mas é difícil. Talvez assim como a música da Jussara, parece simples, mas é dificílimo. Bom, o disco do Caetano Transa, não tem nem o que falar, né? Ele é um disco clássico, ele é um disco maravilhoso, ele mexe com a gente de milhões de maneiras e eu falei dele também porque eu fiquei pensando o quanto a capa desse disco, que pra mim é uma coisa tão... Ele é tão Caetano e tão Transa, pra mim é uma das capas de discos mais marcantes que tem. E é um vermelho e um Caetano, né? Mas ela é muito... E eu não sei se ela é clássica pela capa ou se o disco a torna clássica. E acho que é o disco que a torna clássica. Essa capa é super bonita porque é uma capa verde e que tem uma foto atrás de uma cartolina, na verdade. Então é uma coisa... É muito bonito o efeito que dá, porque não parece feito na pós, mas na verdade é a foto com uma cartolina. E eu sou muito fã do Tim, assim, para além da jornalista que sou, eu admiro muito o Tim, porque eu conheci ele no comecinho do Terno e ele tem essa preciosidade musical. Ele tá muito preocupado com o som, ele tá muito preocupado com tudo que ele quer no trabalho, ele não faz nada que ele não quer e ele tem um lance que ele virou um dos grandes cantores da geração, além do baita compositor que é. A voz dele é impressionante. Vai ser difícil, vai. O disco acústico da Céu é um disco que ela gravou durante a pandemia, que foi gravado meio... Vou pegar algumas músicas e fazer versões e vou colocar esses discos na internet. E eu acho que é um disco que depois que ela lançou, ela quase não considerou um disco, assim, porque foi uma coisa tão que ela fez, ela e o Lucas Martins, que toca com ela há muito tempo, então eles têm uma relação muito próxima. E nesse disco fica muito claro e vem muito à frente, não que já não estivesse, mas as composições da Céu. A Céu é uma baita compositora, além de uma baita cantora, né? Então esse disco traz pra frente ainda mais a composição dela e assistindo esse show, a giganta que ela é. Essa capa do disco diz muito sobre o disco, porque é a Lued aqui, né, com a água, e é o segundo trabalho da Lued. A Lued lançou o primeiro disco, Corpo no Mundo, assim que ela chegou em São Paulo, e era um disco muito sobre essa chegada, e ela rapidamente
conquistou muito público e atingiu muita gente. O show da Lued é aquele show que eu chego e as pessoas começam já a chorar e falar tudo que elas viveram. Então a Lued, ela traz isso à tona. Então, quando ela foi gravar esse segundo disco, ela estava grávida do Daio e fazendo esse disco, então acho que ela estava num processo muito intenso, e aí pandemia, e depois nasce O Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, que é um disco, existe a lenda do segundo disco, que todo mundo passa por isso, quando você lança um primeiro disco e faz sucesso, o segundo disco é tipo, será que é tudo isso? E era. Fizemos a praia no quintal de casa. A Lineker, eu escolhi esse disco, que é o primeiro trabalho solo dela, depois dos Caramelos. Então é um trabalho super importante que mostra ela cantora, ela compositora. A Lineker explodiu muito rápido quando ela surgiu, né? Foi muito impressionante. Acho que ela é dos poucos casos que a gente sonha, né? Tipo, vou gravar um vídeo na minha casa e vou fazer sucesso. Você fala, não vai, ninguém vai. Ela foi lá e fez. Então ela teve esse trabalho com os Caramelos, que foi um trabalho bonito e muito bem construído. E esse era o primeiro trabalho dela, Quem é a Lineker, que a gente quer ver sem os Caramelos. E acho que ela mostrou bonito quem era nesse trabalho. Ganhou o Grammy Latino, a primeira artista trans a ganhar o Grammy Latino. Então, são um monte de pontos de conquista importantes nesse disco.